Então, bora iniciar nossa aula de hoje. Nós estamos no dia 3, né? Na semana 3. E o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender condicionais, laços de repetição, e dentro do laço de repetição a gente vai aprender o for e o while. E no final a gente vai fazer alguns exercícios com vocês e também meio que desafiar vocês fazerem exercícios e treinarem. Porque como a gente falou, é muito importante vocês treinarem, porque só falar, só escutar não aprende direito, né? O negócio é pôr na prática, é pausar o vídeo depois e ir testando na sua própria máquina, né? No seu próprio computador. Bom, eu vou começar com a parte de condicionais e depois eu vou voltar com alguns exercícios. Bom, condicionais. O que é uma condicional, Bianca? A condicional, ela é basicamente uma estrutura que permite que o programa possa tomar decisões com base em alguma condição. Então, na programação, é como se fosse uma pergunta que o computador faz para decidir o que ele vai fazer. Bora imaginar um cenário. Se o celular estiver quase sem bateria, coloque para carregar. Se não, pode continuar usando. É uma situação muito genérica, né? Mas a gente precisa entender dessa forma, enxergar essas simples coisas do nosso dia a dia, para a gente conseguir pôr em prática, na programação. Porque às vezes você vai ler um texto, que pode parecer que não tem nada, né? Vai ser as perguntas das questões que vocês vão resolver, e você começa a interpretar como uma programação, né? Como uma condicional. Como está aqui no slide, tem duas partes que estão grifadas, né? Que estão é, destacadas, que é o se e o se não. Eles são muito importantes, porque vão ser eles que vão meio que ser a chave para a gente conseguir transformar em programação. Tá. Agora, para a gente conseguir realmente enxergar como programação, a gente precisa separar algumas coisas. A gente precisa de uma pergunta, que essa pergunta seria meio que a condição, e a gente precisa das respostas, né? Então, por exemplo, a pergunta daquele cenário seria: o celular está com pouca bateria? E a gente tem as respostas. Se a resposta for sim, faz uma coisa. Se a resposta for não, ele faz outra. Mais pra frente, vocês vão ver que existe outros cenários. Então, para uma resposta de uma pergunta, a gente pode ter sim, não, e a gente pode ter outras, né? Tipo, tá, ela tá com pouca bateria, mas eu ainda consigo usar, sabe? Então a gente consegue transformar isso no código, utilizando uma outra estrutura que vocês vão ver já já. Até aqui tá dando para entender essa parte da condição, das respostas? Beleza, se qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão. Bom, aqui vem a parte que complica, né? Que pode complicar, que pode deixar dúvidas, porque não é algo tão simples, né? A gente pode já ter escutado sobre isso na matemática, mas quando a gente passa para programação muda um pouco, né? A gente tem que saber o que significa, qual que é a tecla para usar, mas eu acho que vocês já viram a maioria dessas coisas. Bom, o que são eles? São os operadores. Os operadores, ele vai nos ajudar a conseguir traduzir a nossa língua, a portuguesa, para o Python, por exemplo. Então, através dos operadores, a gente vai conseguir ajustar a nossa pergunta para o programa, né, para o computador entender. E dentro dos operadores, a gente tem três. A gente tem o aritmético, que seriam para cálculos. Então, a gente tem adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, resto de divisão, divisão inteira. Eles fazem parte caso você quer fazer alguma pergunta que envolva matemática. Então, eles são muito importantes para caso você precise somar algo, subtrair, fazer algum cálculo na sua pergunta. Mas se você quer, por exemplo, fazer uma pergunta sobre a bateria, né? Concorda comigo que a bateria, a gente já sabe um número que a gente quer falar que vai ser menor ou igual, né? Tipo, eu acho que a partir dos 15% já coloca para carregar.
porque daí depois usar pode ser prejudicial à bateria. Então, a gente vai utilizar um operador relacional, para fazer a nossa pergunta. E, bom, a gente pode usar esses daqui, e a gente pode utilizar também o lógico. O lógico, ele é mais focado para tanto usar aquela pergunta e transformar ela em outra, ou também para poder juntar. Então, como juntar, né? A gente pode, na vez de fazer várias perguntas, a gente pode fazer perguntas em conjunto. Isso posso mostrar mais para frente, mas a gente consegue juntar duas perguntas numa mesma condição. E para isso, a gente pode utilizar os operadores lógicos para unir elas. Então, por exemplo, eu vou sair hoje só se fazer sol e eu tiver tempo livre. São duas condições, né? Tem que estar sol e eu tenho que estar com tempo livre. Então, para unir essas duas condições, né, na minha pergunta, eu devo sair hoje? Tá vendo que eu preciso de duas condições? E para isso a gente utiliza um operador lógico do tipo AND, que é a tradução literal do inglês, né, do E. Então, E é AND, a gente utiliza para unir essas condições. Então, a gente tem o E para o AND, o OR para o OR e o NOT para um lógico negativo. Isso daqui, no Python, se escreve realmente assim em inglês, da forma mais simples para a gente escrever. E, bom, aqui tem um macetezinho que talvez vocês tenham visto quando vocês mexeram com matemática, que é para saber quando o sinalzinho, né, a boca do jacaré, é maior ou menor, né? Então, se a gente, por exemplo, fazer um risquinho aqui, a gente sabe que é o 7 e aqui o 4. Se o 7 é maior do que 4, eu sei que esse sinalzinho virado para cá, ele é maior. Então, esses são os operadores. Alguma dúvida sobre eles? É muita informação, mas eu aconselho eles tirarem um print ou rever a aula e ir testando um por um. Eu vou passar para o próximo, qualquer coisa vocês levantam a mão. Bom, a gente aprendeu a como utilizar, né, os operadores para meio que transformar, né, traduzir a nossa frase, nossa pergunta, nossa condição para o programa, né, em Python. Mas beleza. E como que eu faço a formulazinha, né, da pergunta? A gente utiliza o if, o else e o elif. O if, ele é o se. Lembra aquela pergunta que eu falei? Se o celular? Então, a gente vai utilizar o quê? If, tal coisa. Mas aí, o que eu faço se não, né? Se for aquilo, se não. Se não, é só o else. Mas, beleza. Mas eu quero fazer uma pergunta ainda. Então, tipo, pode ser que não seja aquilo, mas eu quero tentar encontrar uma outra opção. A gente usa o elif, que é o se não se, o literal. Vai fazer mais sentido quando mostrar o exemplo, mas é importante vocês lembrarem que tem esses três tipos de condicionais, e eles são meio que dependentes um do outro, né? Então, o if a gente pode utilizar sempre, mas a gente só pode utilizar o elif se a gente utilizar o if. A gente só pode utilizar o else se a gente utilizar o if. A gente não pode utilizar, por exemplo, elif e else. Tem que usar o if, elif e o else. Então, lembrem disso, que esse daqui é meio que o principal. A gente só consegue utilizar os outros se utilizar o if. Então, aqui, mostrando um código, né? Em Python, traduzindo aquela situação, aquele cenário, a gente tem o quê? A gente tem uma variável que ela se chama bateria. E essa bateria, ela significa a porcentagem da bateria. Aqui eu tô falando que a porcentagem da bateria é igual a 10. Aí eu vou traduzir agora aquela minha pergunta, né? Se tiver com a bateria baixa, como que eu posso fazer isso? Eu posso falar o quê? If, se, bateria, né? Menor, que eu quero falar que é, né? Ser menor do que um número. E o número que eu defini foi 20. Então, 20 para mim deu. Já coloco para carregar o celular. Então, eu coloco essa estrutura. E é muito importante, não se esqueçam, de utilizar dois pontinhos.
Então, no Python, essa é a estrutura. A gente utiliza o if, utiliza qual vai ser a variável, qual vai ser a condicional, um operador da nossa escolha para fazer a condição, aquela outra variável, ou realmente um número logo, e os dois pontinhos. Então, é muito importante ter essa estrutura, os dois pontinhos, não se esqueçam. E para a gente colocar a resposta, né? Então, se isso daqui for verdadeiro, se essa resposta for verdadeira, ele vai entrar aqui. Então, lembre disso. Sempre quando for verdadeiro, ele vai entrar na linha de baixo. Essa linha de baixo daqui, eu coloquei um print, mas poderia ser várias coisas. Poderia ser um cálculo, poderia chamar uma outra coisa, ele poderia dividir, criar uma nova variável. Então, tudo que você colocar embaixo dessa linha do if vai fazer quando for verdadeira aquela condição. Então, essa linha 4 aqui, ela só entra se a 3 for verdadeira. Mas, beleza, Bianca, se por um acaso a minha bateria foi igual a 50. 50 é menor do que 20? Não é. Então, ele não vai ler essa linha 4. Ele vai pular para a linha 5, que é um else, que é o se não, e ele vai printar a linha 6. Ele fala, não, pode continuar usando. Então, vocês conseguiram entender que a parte da condicional, ela vai fazer o quê? Ela tem uma parte muito importante da programação, que ela vai delimitar quando vai rodar algo e quando não vai executar algo. Então, eu tenho um código que ele só vai funcionar se a pessoa ela tiver 17 anos. Então, a gente vai coletar a idade da pessoa, vai utilizar uma condicional e vai ver. Essa pessoa tem 17 anos? Se ela tiver, faz tal coisa. Então, a condicional ela é muito importante para isso, porque senão todo o código vai servir para tudo. E no mundo, no dia a dia, não é assim. Então, essa é a estrutura simples para utilizar o if e o else. Como vocês já devem ter visto na aula passada, a gente tem uma coisa que chama indentação. A indentação é esse espaçozinho aqui. Então, por exemplo, se eu por acaso colocasse if bateria menor ou igual a 20 e já colocasse o print aqui embaixo, o código não ia rodar, porque o Python ele precisa que você dá esse espacinho aqui para conseguir rodar, para conseguir executar. Essa estrutura aqui fez sentido para vocês? Como que tá? Deu para entender? Alguma dúvida? Beleza, se tiverem com dúvida, podem levantar a mão. Mas essa é a ideia. Pode ser simples, né? Mas às vezes, quando a gente está programando, esquece os dois pontos, esquece de dar o espaço. Por isso que eu estou repetindo várias vezes esses pedacinhos, porque às vezes seu código está lindo, está perfeito, tá da forma como é para ser, mas está faltando um espaço. Então, às vezes, são as coisas simples que podem acabar quebrando a nossa cabeça. Então, bora prestar atenção nessas coisas básicas para a gente não errar nelas. Bom, aqui já está um código utilizando o elif. Lembra aquele que eu falei, que é o se não se? A diferença dele para o else é que a gente consegue colocar uma condicional nele. Então, por exemplo, se a condicional lá em cima, o if, der falso, aí ele entra no elif. Se o elif der falso, ele entra no else. Então, a gente tem uma jogadinha aí que é de cima para baixo. Ele olha a condicional de cima, ele só vai olhar de baixo se a de cima for falsa. Se for verdadeira, ele nem vai ler. Então é importante vocês pensarem nisso, porque às vezes você está criando um código e meio que a condicional principal que você está planejando programar está embaixo. Então você tem que pensar nisso, que ela só vai ler se aquela de cima for falsa. Então, esse código, né, além dele verificar a bateria, ele verifica se o celular ele está conectado na tomada, para não ter que colocar de novo, né, para carregar. Então, a gente está utilizando aqui aquele operador lógico, vocês lembram? Do AND. Aqui a gente não tem mais só uma condicional, a gente tem duas condições, concordam? A gente verifica se a bateria é menor do que 20 e também a gente verifica se ela está conectada na tomada. Então, são duas condições. Para isso ser verdadeiro, eu preciso do quê? Aqui vai dar verdadeiro, né? A bateria ela é menor do que 20, que ela é igual a 10, e ele também vai estar conectado na tomada. Então, vai retornar aqui o true.
Então, por isso ele vai entrar nesse 5. Esse código aqui, ele vai entrar no 5. Mas se por um acaso a bateria foi igual a 50, né? Ele entrou aqui, 50. 50 é maior do que 20. Então aqui já deu falso. Então ele nem vai verificar se está conectando a tomada. Então, tipo, não importa para ele a próxima, porque a primeira já é falsa. Então ele vai tentar entrar no número 6, que é o ELIF, bateria menor que 20. Bateria não é menor do que 20, concorda? É 50, como eu falei. E daí ele vai entrar no else. Então, ele vai checando, né, em cada condição e só vai entrar na que meio que resultou, né? Então, se foi verdadeiro, se eu faço, ele vai entrar dependendo da resposta das condicionais acima. Então, o else é como se fosse deu em nada, então vai ser ele. Então, ele tem que ser bem especificado, porque, por exemplo, se existe mais uma condição que você tem que colocar, e se você jogar tudo pro else, vai ficar muito genérico. Então, preste muita atenção nesse pedacinho do else. Deu para entender como funciona o ELIF? Beleza. Aí, como vocês podem ver, ele é basicamente um if. Agora, tipo, talvez vocês podem ter surgido alguma dúvida, né? Bianca, por que eu não uso vários ifs, né? Porque eu não faço um if bateria menor que 20, a gente conectar a tomada, if bateria menor que 20. Por que eu não faço isso? Porque às vezes você quer fazer uma condição que ele só vai ocorrer em sequência. Então, por exemplo, por que eu fiz isso, né? Se eu tivesse colocado if bateria é igual a 10, mais conectado na tomada é igual a false. Bora pensar, né? Aqui, no caso, ele vai tentar entrar aqui e ele não vai conseguir, porque o conectar na tomada é igual a false. Ele vai entrar nesse segundo, concordam? Beleza, a gente consegue meio que ter um controle. Agora, se eu fosse colocar esse mesmo código aqui, dois ifs, né? If bateria menor que 20, a gente conectar na tomada, e if bateria menor que 20. Com a bateria sendo igual a 10, concordo que ele vai entrar nesse e nesse, porque a bateria é menor do que 20? Concordo? Se não tivesse esse if, fosse só um if. Então, meio que vai printar duas coisas. Então, a ideia de utilizar o elif é para você conseguir ter esse controle do que vai apresentar mesmo e o que não vai. Então, a gente utiliza ele para não repetir coisas, né? Eu sei que a bateria é menor do que 20, mas eu quero que, além dela ser menor do que 20, eu quero verificar se está conectado ou não na tomada. Então, se a gente separar, ele vai printar duas vezes, né? Vai printar cuidado, não use o celular, e vai printar o coloque o celular para carregar. Então, por isso a gente utiliza o sistema do ELIF. Então, traduzindo aqui, né, o if ele pode ser usado sozinho, o ELIF ele precisa do if, e o senão, que é o else, precisa também do if. Laços de repetição. Então, laço de repetição é um tema que é um tanto quanto complicado, assim, quando você aprende a primeira vez, mas que ele também é muito importante. Então, tentem prestar atenção e qualquer coisa, pergunta que é tranquilo. Então, o que é um laço de repetição, né? Ele é uma estrutura que ele permite várias vezes esse loop. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma lista de números telefônicos, e aí teve aquele tempo ali, há uns anos atrás, que eles resolveram adicionar um número, tipo, o número 9 no começo de cada telefone. E aí eu ia ter que, tipo, se eu fosse fazer isso individualmente, eu ia ter que escrever muitas linhas de código, né? Que ia ficar uma coisa muito complicada. Mas aí eu posso usar um laço de repetição, que eu uso uma estrutura fixa, que ele vai rodar várias vezes e eu consigo deixar muito mais curto o código que eu escrevo. Aí vamos tentar exemplificar um pouquinho mais. E aí você usa aqui nesse exemplo, tipo, enquanto tiver comida no prato, continue comendo. Aí quando parar, pare de comer.
Daí essas palavras destacadas aqui, elas são muito importantes. Enquanto ela simboliza a quantidade de tempo que aquela instrução vai ficar rodando. Então, enquanto eu sempre preciso ter uma condição para continuar ocorrendo aquela coisa. Então, tem um prato de comida, enquanto tiver comida no prato, ele vai executar essa instrução, continuar comendo. Agora, outra coisa que é muito importante, além de ter uma condição para quando ele vai continuar, eu tenho que ter uma condição de parada também. Então, ele tem que colocar, quando acabar, pare de comer. Porque se eu não tivesse uma condição de parada, o que ele ia fazer? Ia ficar continuando comendo para sempre. Então, você podia até quebrar seu programa, porque ele ia ficar rodando para sempre. Então, é muito importante eu sempre lembrar de colocar uma condição de parada. Vai ficar um pouco mais fácil quando vem código, porque agora é mais exemplificando, né? Então é isso. Aí você sempre se questiona se ele ainda está seguindo ou não a condição que eu pré-determinei. Aí, a gente tem dois tipos de laço de repetição: o while e o for. Essas palavras vocês vão usar muito. O while, ele simboliza aquele enquanto, que é exatamente o exemplo da comida. Então, enquanto while, do inglês, determinada condição for satisfeita, eu executo aquele bloco de instruções. E o for é um durante. O for, ele é muito utilizado quando você sabe um número fixo que você quer executar cada instrução. Então, se eu quiser executar uma instrução 10 vezes, você pode usar um while ou um for, mas eu acho que um for ele fica um pouquinho mais claro, mas fica mais claro nos exemplos. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu tava aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, não tiver entendido alguma coisa, pode perguntar dessa parte. Acho que não, né? Mas qualquer coisa, perguntem. Eu vou tentar passar um pouquinho mais devagar nos exemplos. Então, aqui ele traduziu aquele exemplo do prato de comida para um código Python. Então, aqui em cima, ele determinou uma variável, contador de garfadas. Garfadas. Ele inicializou com zero essa variável. E aqui, ele colocou quantidade máxima de garfadas e ele colocou igual a 10. O que ele quer? Ele quer que a pessoa dê 10 garfadas. E a cada vez que a pessoa der uma garfada, ele quer exibir a mensagem na tela: continue a comer. Para isso, vocês concordam comigo que ele poderia só escrever print continue a comer 10 vezes? Poderia, né? Mas haja paciência, né? Ninguém quer fazer isso. Então aí ele resolveu usar um laço de repetição. Nesse caso aqui, ele usou o while. Aí ele colocou o while e essa daqui do meio é a minha condição, que ele vai continuar a executar. Aí a minha condição é: enquanto o contador de garfadas, que eu inicializei com zero, for menor do que a quantidade máxima, que é 10, ele vai executar essa série de instruções aqui. É muito importante lembrar de colocar esses dois pontos no final, porque se você não colocar, ele vai dar um errinho aí, não vai funcionar. Além dos dois pontos, quando você for colocar a instrução que ele vai executar, você tem que lembrar de dar esse espaço aqui, porque senão o Python ele não vai entender, porque às vezes para a gente fica claro se tiver um pouquinho mais para o outro lado, mas o computador não vai entender. Então você tem que lembrar de colocar esses dois pontos e esse espaço. Outra coisa, então ele vai rodar isso aqui 10 vezes. E outra coisa, eu inicializei aqui com zero, e eu tenho que lembrar, cada vez eu somo o meu contador mais um, todas as vezes. Então vamos supor, ele começou com zero, né? O meu contador aqui, ele vem, primeira coisa, o computador vai, ele chega na linha 4, então ele vai executar isso aqui. Contador de garrafas é zero. Zero é menor do que 10? Sim. Então ele exibe na tela, continue a comer, foi para a próxima linha. Contador somou 1, agora meu contador é igual a 1, foi para a próxima linha. Printou, você já comeu uma garfada, que foi o que a pessoa comeu. Aí, o meu contador aí ele volta para cá, pro while. Meu contador de garfadas agora é 1. 1 é menor do que 10? Sim. Então ele vai para a próxima linha. Printou na tela, continua a comer. Atualizou meu contador de garfadas para 2. Foi para a próxima linha. Você já comeu, printou 2 garfadas. Voltou pro while. 2. 2 é menor que 10? Sim. Foi para a próxima linha, printou, adicionou o contador 3. Foi para a próxima linha, printou. E ele vai voltar para cá e continuar a executar isso para o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até ele chegar em 10. Quando meu contador de garfadas for igual a 10, 10 é menor do que 10? Não.
Então, aí ele saiu do while, ele não executa mais nada que está aqui, quando o contador for igual a 10, e ele passa para cá. Aí ele printa, aí ele continua o programa normal a partir daqui que ele saiu. Deu para entender essa parte? Alguém ficou com alguma dúvida? Esse exemplo? Pode perguntar, gente. Tá bom, então vou continuar, mas qualquer coisa vocês me parem aí, viu? Então, agora um exemplo para o for. Eles têm a mesma função, o for e o while, então se você entendeu o while, provavelmente vai ser fácil você entender o for. O for, nesse caso aqui, a gente usou as mesmas variáveis, o contador de garfadas e a quantidade máxima de garfadas. O contador, eu não preciso inicializar ele fora aqui, que nem no while. No while eu precisei. Só que o for, ele já usa um contador embutido nele. Então, por exemplo, eu declarei aqui, contador de garfadas. Ele já automaticamente vai... É como se ele inicializasse com zero, e a cada vez que eu rodo, que eu executo for, ele vai incrementando sozinho. Você não tem que se preocupar com isso. Então, você coloca ele aqui e ele vai. Aí você coloca for o contador que você quiser, pode ser qualquer nome, in range, e entre parênteses do range você coloca a quantidade de vezes que você quer que aquela sessão de. Então, nesse caso aqui, tá rodando 10 vezes. Então, no final, vai ser a mesma coisa que o outro código fazia, só que escrito de uma forma diferente. Aí você poderia escolher o que você vai querer fazer. Aí, nesse caso aqui, ele seria exatamente isso. Ele vai rodar 10 vezes, que nem no outro. Aí ele printa aqui 10 vezes. Continue a comer, você já comeu tanto, que o contador ele já vai rodando automaticamente. Deu para entender, mais ou menos? A gente vai fazer uns exercícios aí, talvez fique um pouco mais claro também, se alguém não entendeu alguma coisa. Tá, então aqui resumindo o que a gente aprendeu de last repetição, né? Foi o while e o for. O while, ele é um enquanto, então enquanto determinada condição for verdadeira, ele executa um bloco de ações. Eu tenho que definir um contador para ele ficar rodando até a condição deixar de ser verdadeira. Quando a condição deixou de ser verdadeira, ele sai do while e volta a executar o resto do programa normalmente. O for, ele é um durante. Então, eu coloco lá for, um contador que já está incluso na estrutura, in range, a quantidade de vezes que aquele for vai ser rodado, depois o bloco de instruções que vão ser executadas. Assim que o contador ele atingir o valor que eu coloquei no range, ele vai sair do for e vai voltar a executar o programa normalmente. Se não tiver mais nenhuma linha de código, o programa acaba normalmente, porque não tem mais nada. Bom, eu copiei o código da forma como estava no slide. A diferença é que eu coloquei um operador lógico aqui, que é o igual. Porque talvez não tenha ficado muito claro que naquela pergunta, né, tava assim, ó. Quando a gente coloca assim, o Python, ele já identifica, ele já verifica se isso daqui é verdade ou não. Então, meio que colocar se conectado à tomada é igual a true, é meio que redundante a gente colocar isso no código. Mas eu vou deixar assim, porque pode ser que mais para frente vocês façam alguma pergunta, né, na condicional, que utilize o igual, né? Tipo, eu quero saber se o valor que eu recebi é igual a 3. Então, a gente vai utilizar o igual, que é assim. A gente utiliza ele com... São dois, né? Quando a gente utiliza só um, é para declarar uma variável, e quando a gente utiliza dois, é para verificar se aquilo é aquilo mesmo. Então, tipo, isso aqui é igual a isso? Então, a gente utiliza dois. Bom, eu rodei o código, né? E o que que ele printou? Vocês lembram que eu tinha comentado que ele ia entrar nessa linha 5? E foi o que aconteceu, né? A bateria, ela é igual a 10, então 10 é menor do que 20, e o conectado na tomada é igual a true. Então, ele foi e printou a linha 5. Mas, beleza. E se por acaso eu colocar igual a false, né? Bora ver o que vai acontecer? Se eu colocar igual a false, boom, ele printou a linha 7. Por que ele printou a linha 7?
Porque o conectado na tomada, ele não é mais true, ele é false. Então, a gente muda lá em cima e vai impactar aqui embaixo. Isso aqui são exemplos de código, tudo escrito, mas geralmente na programação objetiva, você recebe valores. Então, esse conectar na tomada, por exemplo, ele pode ser um input no teu código. Então, aqui é um exemplo, né? Mas, ok, e se por acaso eu colocasse aqui, deixa eu ver, se eu colocasse aqui 50, né? Bora tentar entrar nesse else. Então, se eu rodar aqui, eu sei que... Deixa eu testar aqui uma coisinha. Ó, se eu rodar aqui, eu sei que a minha bateria, ela é igual a 50, então ela não é menor do que 20. O conectado na tomada é false. Aí, beleza. Ele entrou nessa 4 e nenhuma das duas era verdade. Agora ele vai entrar no elif. A minha bateria é menor que 20? Não, né? Minha bateria é 50. Então ele não entra aqui. Aí, por último, ele entra no else. O else é de nenhuma condicional. O else é só um else. Ele é como se fosse, não deu para fazer nada, então faz isso. Então, o else, ele vai lá e printa. Pode continuar usando. Deu para entender essa parte? Vocês querem que eu mude algum valor aqui para vocês enxergarem alguma coisa diferente? Pode falar, Camila. No tem print, é como se ele estivesse respondendo aquilo, tipo, se for verdade, aí ele responde, se for falso, ele responde. Isso mesmo. Isso mesmo. O print é uma forma da gente mostrar, né, que entrou naquela condicional. Mas, por exemplo, eu posso falar que, sei lá, A é igual a 2. Aí, se ele entrar aqui, o meu A vai ser igual a 1, vai ser, sei lá, 4 mais A. Para a gente saber aqui no final, eu vou colocar print A, tá? No final, ele vai printar esse valor de A. Se eu rodar aqui, tá vendo que ele vai printar 2 ainda? Ele não entrou nesse if. Ele entrou no else. Então, o print é só um exemplo que a gente pode utilizar. Mas tudo que você colocar aqui embaixo, eu posso colocar outras coisas. Eu posso colocar print, teste. Eu posso colocar várias outras coisas que tudo que entrar ali, ele vai fazer. Então, como que eu faço para entrar aqui? Eu sei que minha bateria tem que ser menor que 20 e eu sei que aqui tem que estar como true. Bora testar se ele realmente vai printar aqui 6 e se ele vai printar aqui na tela teste. Ó, ele printou o teste, porque ele entrou aqui. Ele printou o cuidado, não use o celular carregando. E, além disso, ele somou, né? O meu A aqui, que eu declarei a variável, era 2. Ele fez uma soma de 4 mais 2. Por isso que ele printou 6. Então, meio que a condicional, né? O if, essas coisas, eles não são só para a gente printar algo. A gente pode colocar várias coisas, vários processos, né? Várias atividades dentro daquela condicional. Deu para entender essa parte? A gente pode colocar várias coisas? Sim. Beleza. Eu vou só mostrar rapidão aqui uma coisa, que eu acho que para ficar mais claro o porquê da gente utilizar o elif, né? Então, lembra aquele exemplo que eu falei? Se a gente, por acaso, colocar o if e else, né? Porque o else só dá para usar com o if. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai printar duas coisas. Ele printou tanto o cuidado quando coloca o celular para carregar. Então, vocês conseguiram enxergar o quão importante é o elif? Deu para entender? Se tiver com alguma dúvida, que, ó, com o elif, a gente acabou de ver, ele só printa esse texto. Sem o elif, ele printa os dois textos. Então, ele é muito importante para a gente conseguir ter esse controle do que vai e não mostrar. Bom, vou mostrar rapidão aqui o for,
Esse que eu vou mostrar só printando mesmo, para vocês enxergarem o que a Helena também estava falando. Quando eu coloco esse código aqui e rodo, tá vendo que vai mostrar para vocês? Ele vai rodar 10 vezes. Então, ele vai rodar 1, 2, 3, 4, até chegar no 10. E o 10 a gente sabe que ele é menor do que 10. Ou, no caso, 10 não é menor do que 10. Ele é igual. Então, como aqui não tá um menor ou igual, ele não vai printar de novo. Se eu colocar menor ou igual, tá vendo aqui que ele printou 11 garrafadas? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque aqui no nosso contador a gente começou com 0. Então, para dar certo, a gente colocaria, por exemplo, que o contador de garfadas ele começou com 1, já comecei com um garfo, já comendo, e aí sim ele iria dar o valor certo, que aqui teria que colocar 11. Enfim, ele meio que não vai dar certo aqui no código, porque a gente tem que colocar esse print aqui. Agora sim, ele dá 10 garfadas se a gente colocar o menor ou igual. Então, essa é a ideia do while. Deu para enxergar agora como funciona printando? Alguma dúvida? Pode falar, Camila. Então, tipo, se a gente fosse combinar isso com outra coisa, tipo, contador de passos ou contador de ações, a gente poderia combinar isso para depois, no resultado, né, falar se o personagem foi para um lugar, para o outro, assim, de um modo mais específico. Isso mesmo. Você pode colocar, olha, se ele andou 10 passos e virou à direita, ele chegou à cozinha. Então, a gente pode dar isso na condicional. E aqui a gente pode colocar um while, né? Por exemplo, enquanto ele dar passos, né? Até ele dar 20 passos, você fala para ele continuar andando. Você fala, olha, você ainda não chegou. Então, tem como a gente utilizar dessa forma, sim. O print é para realmente mostrar, apresentar um valor. Obrigada. Nada. Eu vou colocar rapidão para rodar aqui o for, porque a gente vai dar outros exemplos aqui para vocês. A Helena também vai mostrar um exemplo bem legal para vocês. O for é a mesma coisa. A única coisa que eu coloquei diferente aqui, para vocês verem, é que a gente pode colocar esse range, né? O código estava sem um range, sem um Uzinho aqui. Esse range é uma função do Python. E se você não colocar um valor aqui na frente, ó, tá vendo aqui que eu coloquei um vírgula? Se você não colocar um vírgula, ele sempre vai começar pelo 0, entendeu? Porque o range, ele funciona assim. Ele inicia no 0, se você não colocar o 1. Se eu coloco 1, ele inicia no 1. Então, como default, né, como padrão, ele começa no 0. Então, é a mesma coisa que o while aqui, a diferença é só a estrutura. Alguma dúvida sobre esse pro for? Beleza. Eu vou mostrar aqui, rapidão, esse exemplo aqui, ó. Você precisa digitar a senha correta para abrir o cofre mágico. A senha é 1, 2, 3, 4. Escreva um programa que continue pedindo a senha até a criança acertar. Tá vendo que tem escrito continue? Se tiver continue, a gente já pode entender que tem um laço de petição, que é para continuar algo. Bom, escrevendo o código. Basicamente, a gente pode colocar em uma variável que a senha é 1, 2, 3, 4, correto? Agora, a gente vai utilizar uma outra variável para a gente guardar a senha que eu vou tentar colocar. Para isso, a gente utiliza o input. Vocês viram na aula passada. Esse int aqui é para transformar o valor que vai vir no input em um número inteiro. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona sem ele. Então, meio que na senha digitada eu vou receber um número. E agora, enquanto a minha senha digitada ela for diferente da senha, né? Lembra aqui, ó, é um operador lógico. Eu faço o quê? Eu vou pedir de novo a senha, né?
você errou a senha, então eu vou pedir ela de novo. Isso aqui é apenas um exemplo para vocês verem. Mas se por um acaso a pessoa acertou a senha, tá vendo aqui que a gente não tá nem contando, né, a quantidade de tentativas. Aqui é realmente só um exemplo para sempre ele tentar enviar a senha. Se por um acaso ele conseguir, eu vou colocar que ele falou que ele acertou. Parabéns. Bora retestar esse código? Beleza, ele tá pedindo uma senha. Coloquei qualquer coisa aqui. Coloquei a mesma coisa. Outro número. Tá vendo que ele vai pedindo sempre? Agora, se por um acaso eu colocar 1, 2, 3, 4, o programa acaba e eu acertei a senha. Então, esse é um exemplo para utilizar o while. E também o input, né? Agora, se por um acaso eu tirar esse int, né? Já vi muitos... Já cometi esse erro também. O que que acontece? Se eu for colocar o valor aqui, 1, 2, 3, 4, uai, aqui deu certo, né? Porque aqui na variável ele consegue entender, interpretar. O erro pode ocorrer caso você deixar a senha aqui como uma string. E aqui tiver um int. Então, se por acaso eu fazer isso, 1, 2, 3, 4, ele não vai entender. Então, se aqui for um número inteiro, aqui tem que estar int. Se eu só deixar assim, vai funcionar. E se eu deixar assim, também ele funciona, porque o Python ele tem uma inteligência por trás, que ele consegue interpretar essa string pelo número. Ele consegue verificar bem aqui. Então, aqui é um exemplo utilizando o while. Alguma dúvida sobre esse exemplo? Não? Beleza. O outro eu vou fazer rapidinho também. Ele quer que a gente faça uma tabuada no número 2. Ok. A gente poderia fazer 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2? Poderia, né? Mas concordo comigo que ficaria muito repetitivo. Como vocês aprenderam com a Helena, a gente tem um meio de facilitar nossa vida, que é basicamente a gente utilizar um laço de repetição. Aqui eu vou colocar dar uma variável, porque caso eu queira utilizar com outro valor, a minha tabuada, eu só preciso trocar em um lugar. Então, aqui eu vou utilizar um for, esse i em range 1 e até o 10. E a partir disso eu quero que print o nosso i. Eu vou colocar de uma forma aqui. Deixa eu colar aqui para vocês. Que a gente utiliza esse fzinho na frente quando a gente quer utilizar variáveis. Tá vendo? A variável, eu coloco ela dentro de chaves. Então, tudo que está aqui dentro da chave é variável. E para funcionar isso, a gente tem que colocar um fzinho na frente, que é como se fosse um format. Então, quando eu rodo isso, ele printa a tabela, né? Então, aqui é um exemplo de um print um pouco mais avançado, né? É um print com variáveis. Alguma dúvida nesse código aqui, meninas? Podem falar, se tiver. Estou passando rápido por conta do horário. Mas, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Ficou claro? Aí, ó, a gente pode brincar aqui de trocar o número que ele vai fazer certinho o cálculo, né? Porque, ó, tá vendo que a gente usa um operador aritmético? Então, aqui a gente está multiplicando. Esse i, ele vai percorrer nesse intervalo. Então, o i, ele vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é um exemplo de for. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou passar para a Helena, que ela vai fazer uma questão real com vocês, para vocês conseguirem praticar depois também.
Então, essa questão aqui, ela é do Bcrowd e ela é um sistema, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um sistema que é muito bom, assim, para quem está começando, que ele te dá umas questões e as questões de competitiva são nesse estilo, que ele te dá uma entrada fixa e ele está esperando que você faça o programa com a saída fixa. Aí você coloca sua solução aqui e o sistema mesmo, ele é um juiz online, então ele julga se sua resposta está correta ou está errada. Eu vou tentar fazer um pouquinho rápido por causa do horário, mas qualquer dúvida vocês perguntem. Mas eu vou ler primeiro a questão com vocês para a gente conseguir interpretar ela direitinho. Então, primeiro aqui, ele fala: leia um valor inteiro n que representa o número de casos de teste que vem a seguir. Cada caso de teste consiste de 3 valores reais, cada um deles com uma casa decimal. Apresente a média ponderada para cada um destes conjuntos de 3 valores, sendo que o primeiro valor tem peso 2, o segundo valor tem peso 3 e o terceiro valor tem peso 5. Aí aqui ele descreve como vai ser a minha entrada. Então, ele fala que o arquivo de entrada contém o valor inteiro n na primeira linha. Cada n linha a seguir contém um caso de teste com 3 valores com uma casa decimal de cada valor. E para cada caso de teste, ele pede para imprimir a média ponderada com uma casa decimal. Então, aqui, o que ele está falando é basicamente, primeiro ele vai ler um inteiro n. Nesse exemplo aqui que ele me deu, n foi igual a 3. E aí ele me falou que a cada n, ele vai pedir, então, ele ditou 3, então ele vai ler 3 linhas a seguir. Se ele tivesse ditado 2, seria só, tipo, as primeiras 2 linhas, por exemplo. E a cada linha, ele vai ler 3 valores de ponto flutuante, que seria com casa decimal. Então, como que eu faria isso, né? Em código. Deixa eu só ver aqui que ficou uns 30. Daí, na prática, primeiro eu teria que ler o N, né? Que foi a primeira coisa que ele leu. Então, eu teria que usar aqui o int input, que foi a mesma coisa que vocês viram. E aí, depois, ele quer que eu leia N vezes. Então, para isso, eu vou usar um last repetição, que seria um for. Até porque eu não sei quanto que vai ser esse N. Então, esse N pode valer 3, mas ele também pode valer 2, pode valer 4, pode valer quantas vezes a questão quiser testar. Então, não poderia colocar só 3 vezes, porque esse 3 não é necessariamente isso. Porque o juiz online, ele vai testar vários valores ali no seu código. Então, para isso, eu usaria um for assim. For contador em range de N, para ele rodar N vezes os 2 pontos. E aí embaixo ele quer que eu leia 3 valores de ponto flutuante. Então, aí é uma coisa para vocês se atentarem, porque na questão, é que essas questões de competitivo tem umas coisas que são um pouquinho chatinhas, que é muito fácil de errar, mas que ele te dá os 3 valores na mesma linha. Então, por exemplo, se eu lesse os valores assim, que nem a gente está lendo N, float porque é de casa decimal, né? Se eu resolvesse ler os valores desse jeito aqui, ele daria erro, porque como ele está lendo os valores que eu chamei de A, B e C, todos na mesma linha, ele não vai conseguir, ele está lendo tudo, então ele não vai conseguir separar esses valores. Então eu vou tentar rodar aqui, porque quando eu tinha rodado antes eu tinha dado erro, só para poder a gente ver aqui que ele não dá muito certo. Aí primeiro eu tenho que rodar o N. Aí eu rodo aqui o valor, vamos supor que eu coloquei 2.3, 3.4 e 2.3 de novo. Aí ele deu um erro aqui, porque ele não conseguiu, ele fala que ele deu um warning, que ele não conseguiu converter a string, porque o input ele sempre lê string para o float, porque tem o espaço. Então, de que maneira eu teria que ler, né? Então, eu leio da seguinte forma. Eu coloco aqui onde eu vou guardar os 3, assim. Eu leio assim. O que que isso aqui tá fazendo, né? Que eu não sei se é uma coisa que vocês viram ainda. Daí, o que que isso aqui tá fazendo? Ele tá pegando, ele vai ler nesse input, ele tá lendo os 3 valores lá. E esse split em inglês significa separar. Então, ele leu um valor, espaço, outro valor.
O split está pegando cada um desse valor do input e ele está guardando na variável A. Aí ele leu espaço, pegou outro valor do input, colocou na variável B. Leu espaço, pegou outro valor, colocou na variável C. E esse float aqui a gente tem que usar, que é para poder ele transformar para float, que é com casa decimal. Não poderia ser int, porque senão ele não ia aceitar a casa decimal. Então, a gente tem que ler assim. Depois, a questão pede para eu calcular a média ponderada. Então, eu vou calcular aqui. A média ponderada. Aí eu calculo média, e a ponderada ele falou que o valor da primeira tem peso 2, mais segundo valor que tem 3, que ele me falou na questão. Terceiro valor que tem peso 5, e tudo dividido por 10, porque a média ponderada é os pesos de todas somadas que eu tenho que dividir. E 2 mais 3 mais 5 dá 10, né? E ele pede para eu printar na tela a média. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro, printando assim a média solta para a gente ver o que que daria. Então, deixa eu só ver aqui na questão. Ele me deu os valores 6,5, 4,3 e 6,2, né? Então, eu vou testar aqui. Vou testar aqui. Então, 6,5, 4,3 e 6,2. Aí aqui, ó, saiu o valor aproximado, que saiu 5,67. Acho que eu até posso editar 6,5, 4,3, 6,2. Não sei o que eu editei. Ah, era 6,5, por isso que ele é um pouquinho equivocado. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que vocês viram que ele printou com duas casas decimais? Só que na questão, ele pede com uma casa decimal só no final. E aí, o que que eu faria para consertar isso? Porque se eu rodar aqui, ele vai dar erro, porque ele é computador é meio, né, complicado. Aí eu teria que, para rodar aqui, eu teria que usar aquele F de formatar, que nem a Bianca mostrou para vocês. Então, eu uso F, coloco aqui os meus aspas, coloco aqui a variável, dois pontos, ponto 1F. E aqui fecha as aspas, né? Daí, o que que esse ponto F está fazendo? Ele está garantindo que vai sair sempre com uma casa decimal. Então, aí agora, se eu fosse tentar rodar, deixa eu só decorar esses valores aqui. Ele ia ter que sair 5,7 exatamente. Então, aqui eu coloco 3, que ele vai rodar N vezes. 6,5, 4,3, 6,2. Ele está saindo exatamente 5,7. Então, agora vocês veem que o cursor ainda está piscando, porque ele está esperando outros 3 valores, porque eu falei que ele ia rodar 3 vezes. Então, eu vou digitar esses outros 3 valores que ele me deu aqui e tem que sair o resultado 6,3, que é o que tem aqui. Foi o que saiu. O cursor ainda está piscando porque eu digitei n igual a 3, então só rodou 2 vezes, está faltando uma vez. Então, eu vou digitar os 3 valores que tem aqui e a saída que tem que sair é 9,3. Saiu 9,3 e rodou 3 vezes, finalizou o programa. Então, agora que eu finalizei o programa e passou nos caixas de testinha na questão, eu vou tentar copiar esse código e enviar aqui no Bcrowd. Isso é uma coisa que vocês podem fazer sempre, tipo, esse site ele tem muitas questões, aí vocês vão sempre fazer assim, ir no online Python, em qualquer ideia que vocês usarem, testar o código de vocês e aí vocês tentam enviar aqui. Aí eu clico em enviar, aí ele tem essas coisas de verificar, que ele é um pouquinho enjoado. E aí ele te diz aqui se a sua resposta foi aceita ou não. Aí ele tá carregando, aí a gente aguarda. A gente pode enviar para vocês o link do Bcrowd para vocês Aí, criarem uma conta. isso, exatamente. Aí aqui, deu accepted, foi porque a solução está correta. E aí o Bcrowd, se vocês quiserem, a gente vai passar o link, aí vocês criam uma conta e lá tem muitas questões mesmo. E geralmente elas estão ordenadas até as mais fáceis, elas aparecem primeiro, então vocês podem ir fazendo ali tranquilo. E ele envia e aí ele te avisa já se está certa a solução ou se não.
E no começo, quando eu comecei, ele dava muitas vezes errado, eu ficava desesperada. Então, podem perguntar se vocês precisarem de ajuda, viu? Que é normal dar errado. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar.